Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Está começando agora o programa Mensagens de Paz e Vida. E olha, hoje e daqui a pouco, o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, pastor João Ribe Palharim, vai trazer uma mensagem reveladora, uma mensagem impactante para você que talvez tenha sido criada com tradições familiares. Talvez você que viu durante muitos anos, não é, seu pai guardando semente de romã na carteira, guardando dólar na carteira, porque acreditava que daquela forma estaria atraindo prosperidade para a sua vida. Mas no final, a semente de romã secou e apodreceu, né? A nota de dólar mofou e não veio prosperidade para a vida do parente, para a vida do seu pai. E você percebeu que isso não adianta. Mas muita gente ainda hoje tem crendice, tem muita gente que ainda se baseia no horóscopo para saber se vai sair de casa ou não. Tem muita gente ainda vivendo com estes enganos, essas travas, estes bloqueios. Sim, porque são bloqueios. Existe um caminho mais curto para você alcançar prosperidade, para você alcançar um favor de Deus, um caminho mais curto para você alcançar um milagre que você tanto precisa. É muito mais fácil do que você ficar esperando. É um caminho mais fácil, é um caminho mais objetivo, é um caminho direto que te leva à bênção de Deus. E você não pode perder daqui a pouquinho com o João Ribe Palharim essa mensagem que vai te mostrar que caminho é esse, que atalho é esse para a bênção de Deus, tá bom? Não troque de canal, tira a mão aí desse controle remoto, porque do início até o final do programa, Deus vai falar poderosamente com você e aqui é o seu lugar. Paz e vida, lugar de gente feliz e ungida. E olha, gente, o pastor João Ribe Palharim estará esperando por você na segunda-feira agora, viu? Às 6 horas da tarde. Por que neste horário? Porque este é o horário em que o dia começa a virar noite. E a palavra de Deus diz que este horário é a viração do dia. Então, você pode acompanhar aí no livro de Gênesis. Veja que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, Deus visitava o homem e a mulher, o primeiro casal, a primeira família, justamente na viração do dia. Veja, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva se esconderam por quê? Por causa do pecado. Mas você não vai se esconder. Eu sei que você quer ouvir a voz do Senhor Deus. Eu sei que você precisa de uma visita de Deus na sua vida. Então, esteja com o pastor João Ribe e comigo também. Segunda-feira, agora, 4 de julho, nós estaremos esperando por você.
eu às 10 horas da manhã e o meu pai, especialmente numa reunião especial na viração do dia, ele estará esperando por você, vai pregar a palavra de Deus, ele vai orar pela sua vida e você vai alcançar a bênção que você tanto precisa. Inclusive, meu pai, pastor João Palharim, quer reforçar este convite e confirmar a sua presença para esta reunião na viração do dia segunda-feira agora. Vamos acompanhar. Eu sou um homem duro de morrer. Deus já me livrou da morte 7 vezes. E eu tenho aqui atrás de mim um pé de oliveira, porque a oliveira é o símbolo da vida. Quando acabou o dilúvio, Noé não sabia ainda, né? Porque ele estava dentro da arca. Ele queria saber como é que estavam as águas. Aí ele soltou uma pombinha pela janela. E a pombinha voltou, porque não achou descanso para os pés. Aí Noé esperou mais 7 dias e soltou outra vez a pombinha. E à tarde, lá pelas 6 horas mais ou menos, a pombinha voltou trazendo no bico uma folha de oliveira. Olha que legal. Deixa eu pegar uma folhinha aqui para você ver. Olha que linda. Uma folha de oliveira, coisa mais linda, né? Por que de oliveira, hein? Porque é o símbolo da vida. Depois da destruição, não é? Depois da catástrofe, a mensagem era a seguinte: a vida continua. E se você passou por muitas catástrofes, lutas, verdadeiros dilúvios e inundações de problemas na sua vida, eu quero convidar você para estar comigo nesta segunda-feira, às 6 horas da tarde. Porque nós vamos orar e você vai vencer a doença, vai vencer a morte, você vai vencer esses problemas, tudo vai dar certo para você, tá bom? Então vem estar comigo nesta segunda-feira, às 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, se você preferir, e nós vamos orar e Deus vai te abençoar. Espero por você na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, ao lado da rodoviária e do metrô Portuguesa Tietê. Temos um amplo estacionamento totalmente grátis e se você ainda não tem, eu vou te presentear com um exemplar do meu livro Paráclitos, sobre o Espírito da Vida. Venha, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E agora eu quero falar com você, meu amigo pernambucano, minha amiga pernambucana. Nós acompanhamos tudo o que o seu estado passou e nós, com muito pesar, fomos testemunhas desta catástrofe da natureza, os terríveis alagamentos, as enchentes, e nós sabemos que o povo de Pernambuco sofreu muitas perdas. Teve gente que perdeu carro, documentos, roupas, alimentos, eletrodomésticos, móveis, né? Então, nós acompanhamos tudo e o pastor João Ribe tem uma ótima notícia para você de Pernambuco. Preste atenção nesta agenda do pastor João Ribe para o mês de julho. Ó, meu pai vai estar na Paz e Vida de Olinda, dia 20 de julho, quarta-feira, às 7 horas da noite, juntamente com a sua filha na fé, pastora Vânia Silberi. Anote o endereço aí, ó, Avenida Santos Dumont, número 150, no bairro Varadouro, em Olinda, a 100 metros da Guarda Municipal. E na sexta-feira, dia 22 de julho, também às 7 horas da noite, pastor João Ribe estará na Paz e Vida de Prazeres, juntamente com o seu filho na fé, o pastor Edson Mota. Anote o endereço: Rua Arão Lins de Andrade, número 600, no bairro Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, em frente à Feira Livre de Prazeres. E no domingo, em uma reunião especial, onde o pastor João Ribe estará em Santo Jejum, às 8 horas da manhã, e na sede estadual da Paz e Vida de Pernambuco, juntamente com seu filho na fé,
pastor Alexandre Teodoro, pastor João Ribe vai orar e Deus vai operar a bênção na sua vida. Anote o endereço: Avenida Caxangá, número 5013, na Várzea, em Recife. Avenida Caxangá, número 5013, na Várzea, em Recife, ali em frente ao Golf Clube. Então, não falte, você que precisa se levantar, você que precisa buscar restituição, você que quer reconquistar tudo aquilo que você perdeu, não falte, porque vai ser uma bênção e todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Mais de 500 pessoas foram testemunhas e viram Jesus subir aos céus. Um dia ele vai voltar, mas enquanto ele não vem, quem está aqui na terra? O Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. E ele é igual ao Senhor Jesus. Vemos, porém, o quanto o Espírito Santo está esquecido e até abandonado nas igrejas. Isso não pode acontecer. É hora de buscá-lo, honrá-lo e agradá-lo. Dia 13 de julho, quarta-feira, começa na Paz e Vida a campanha de oração. Os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo. São eles: palavra da sabedoria, palavra da sabedoria, palavra da ciência, palavra da ciência, o dom da fé, o dom da fé, dom de cura, dom de cura, operação de maravilhas, operação de maravilhas, profecia, profecia, dom de discernir espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons são entregues pelo Paráclitos de presente, como dádiva, para que sejam úteis no reino de Deus. Os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo. Na Paz e Vida. Dia 13 de julho, quarta-feira. Às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Imperdível. Bom, e agora chegou o momento mais especial do programa de hoje. Você vai receber uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Justamente para você que conhece muita gente, ou mesmo você que vive acreditando em crendice. Você que até já aceitou Jesus, mas continua ali com um pezinho no horóscopo. Você que às vezes acredita em fórmulas mágicas para resolver os seus problemas. E você acaba percebendo que tudo isso aí é uma grande enganação. Por quê? Porque você só perdeu tempo. Você ficou esperando ali na sementinha de romã, você ficou esperando tanto tempo o seu anjinho da guarda, você esperou durante tanto tempo a sorte através de um pé de coelho e só alcançou frustração. É ou não é? Então, nós sabemos que hoje em dia no Brasil tem muita gente que precisa acordar, despertar, porque os gurus, os anjinhos da guarda, os santinhos, a semente de romã, o dólar na carteira, isso aí não vai te dar a solução. Então, hoje, na mensagem de hoje, você vai encontrar a realidade. Você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. Então, vamos receber com muito carinho o fundador e presidente vitalício da Comunidade Cristã Paz e Vida, o homem de Deus, pastor João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje. Queres ficar são? Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida.
Mensagem de hoje. Queres ficar são? Pegue o Evangelho e abra em João capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 5. Sempre que você vier na Paz e Vida, traga o seu Evangelho. Faça anotações. Se você olhar o meu Evangelho, é cheio de anotações do lado, ó. Porque é muito gostoso daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, você abrir de novo nessa página e encontrar uma anotação de algo que Deus te mostrou. Aí você sente aquele crescimento na fé, renova a fé. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5, está escrito assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Vou ler de novo. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E estava ali, bem alto, e estava ali um homem que havia 38 anos, 38 anos, 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Amém? Você acredita que isso aconteceu? João foi testemunha ocular desse fato e contou para a gente. Eu acabei de ler um documento escrito por um dos apóstolos mais chegados de Jesus, o apóstolo João. Ele viu isso acontecer. Você crê também que isso aconteceu? Apesar que você não estava lá, mas você crê que aconteceu? Quem crê? Então, vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Levante os teus olhos aos céus e, aplaudindo, diga: glória, 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 eu creio. Diga: eu quero. Eu creio e eu quero. Diga isso. Vai aplaudindo. Você que está assistindo pela TV ou pela internet, pelo YouTube, junte-se a nós. Dá glória, dá glória. Continua, não pare não. Pai querido, recebe cada aplauso, cada glória, não só do povo aqui não, em toda parte, à distância, até fora do Brasil, tem gente te glorificando e te aplaudindo. Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Vem com teu espírito. Tome o Senhor a boca do pregador, tome o lugar do mensageiro. Fale o Senhor agora. Abre os ouvidos para escutarem e os corações para receberem. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, por favor. Estava tendo uma festa em Jerusalém. Todas as festas em Israel duram pelo menos 7 dias ou 7 semanas. E Jesus estava em uma destas festas. A cidade, portanto, estava cheia de peregrinos, pessoas que vieram para festejar. E Jesus estava também na festa, porque essas festas eram obrigatórias. E Jesus foi até o tanque de Betesda.
Essa palavra Betesda, anote por favor, é uma palavra hebraica que significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Tinha um tanque ali, um tanque, e em volta desse tanque, muitos e muitos enfermos. João nos conta que pessoas ficavam ali, cegos, mancos, aleijados, ressecados, porque eles acreditavam numa coisa, que um anjo descia do céu, agitava a água, e o primeiro que pulasse na água era curado de qualquer enfermidade. Essa crença atraía todo tipo de sofredores, todo tipo de doentes, pessoas com os mais diversos sofrimentos. Todos ficavam olhando só para o tanque de Betesda, esperando a água se agitar. Se ela se agitasse, eles acreditavam que foi um anjo que mexeu, e todo mundo tentava pular primeiro na água. Essa passagem do Evangelho que João nos trouxe sempre me incomodou, sabe? Sempre me incomodou. Eu fui pesquisar a fundo esse negócio. Antigamente, na época de Jesus, na época de João, que escreveu isso, as pregações, a Bíblia, o Novo Testamento, era copiado à mão. Pessoas faziam cópias manuais. Então tem muitas cópias do Evangelho de João daquela época. E os estudiosos, os arqueólogos, os eruditos, foram pegar as cópias mais antigas do Evangelho de João e conseguiram chegar no original. Conseguiram chegar no original que o próprio João escreveu. E no original de João não está o finalzinho do versículo 3 e nem o versículo 4. Atenção. No original de João, não está o finalzinho do versículo 3 e nem o versículo 4. O que diz o finalzinho do versículo 3? Diz assim, ó. Eu vou ler o versículo inteiro. O que João escreveu e o que não está no original. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. João escreveu até paralíticos. Esperando o movimento das águas, isso não foi o João que escreveu no original. E o versículo 4 também não foi o João, deixa eu ler para você. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso não está no original. O João não escreveu isso. Mas era o que o povo acreditava, era uma crendice. Aqui no Brasil, há muitos lugares com lendas e crendices. Tem uma gruta aí na Bahia, que o pessoal vai lá, fica rezando, porque diz que tem a pegada do menino Jesus, quando a família sagrada fugiu de Herodes, que queria matar o menino, e eles se esconderam nessa gruta. Quer dizer, o povo acredita nessas coisas, são crendices. O povo, na época de Jesus, estava com essa crendice. Algum copista mais tarde, fazendo cópias à mão, ao invés de ele dizer, olha, o pessoal que ficava em volta do tanque acreditava
que um anjo descia e mexia nas águas e quem pulasse na água poderia ficar curado, ao invés de ter escrito direito, foi afirmando que era isso. Mas isso não está no original de João. Isso está subentendido na história, na crendice popular. Tanto que Jesus vai lá no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, tinha um monte de gente sofredora em volta. Jesus vê um homem deitado, paralítico, e pergunta para ele: queres ficar são? O que o paralítico respondeu para Jesus? É aí que você vê a crendice. Olha o que ele respondeu para Jesus. O enfermo respondeu-lhe, estou no versículo 7. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa era a crendice de todos aqueles doentes em volta do tanque de Betesda. Por isso que o copista, querendo esclarecer para os leitores por que havia tantos doentes em volta do tanque de Betesda, ele incluiu o finalzinho do versículo 3 e do versículo 4. Ele devia ter feito uma nota ao lado, ele devia ter escrito, no rodapé, dizendo o que o povo acreditava, e não ter afirmado isso, porque não está no original de João. Pastor João Reis, se não está no original, por que chegou até nós? É porque todas as traduções foram copiando isso, e acabou ficando dessa maneira, mas já acharam o original, e no original de João não está escrito isso. João não está dizendo, olha, a água era milagrosa, o anjo descia do céu e agitava a água. Eu vou dizer uma coisa para você, se isso fosse verdade, na minha opinião, seria até um sadismo dos anjos. Seria um divertimento dos anjos, uma brincadeira. Porque se realmente um anjo descia para mexer na água e ficava observando quem pulava primeiro, devia dar muita risada. Devia se divertir com o esforço lá dos sofredores. De jeito nenhum. Porque se um anjo tivesse poder de cura, seria melhor o anjo tocar nos doentes que estavam em volta do tanque, ao invés de ficar mexendo na água e se divertindo. Quem é que pula primeiro aqui? Você está pegando a coisa? Há muitas crendices, e o povo vai atrás. Esse tanque de Betesda estava cheio de enfermos, pessoas que acreditavam nisso. Havia se espalhado, olha, quando a água mexe é porque um anjo desceu do céu, agitou a água, quem pular primeiro vai ser curado. Jesus foi lá no poço, foi lá no tanque de Betesda. Ele viu aquele monte de gente supersticiosa, pessoas que acreditavam em fábulas, em invenções humanas, espalharam esse boato e o povo acabou assimilando. Tem tanto boatos aqui no Brasil, não vou nem citar, que as pessoas todo ano até faz romaria, faz procissão, porque acredita nessas crendices, nessas lendas, nessas fábulas. Isso sempre existiu, na época de Jesus existia. Jesus ele foi direto naquele paralítico que há 38 anos não andava. E eu vou explicar por que Jesus não curou todos os doentes em volta do tanque de Betesda. Ele podia ter curado todo mundo ali, mas ele só curou um doente. E mais, esse doente nem pediu para ser curado. Ele foi premiado? Jesus sorteou lá o nome dele e falou, hoje eu só vou curar aquele paralítico ali. Não, Jesus não sorteou. Tem uma razão especial por que Jesus foi direto nesse paralítico e não curou mais ninguém lá. Por que Jesus não curou mais ninguém? Porque iam ficar falando que era água milagrosa, que foi um anjo que realizou o milagre quando mexeu na água. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a glória dele para nenhum tipo de entidade ou espírito. Jesus foi direto nesse paralítico por uma razão muito exclusiva. Já já você vai descobrir. Mas escute
o que o paralítico respondeu. Versículo 7. Senhor, não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso é religião, isso é religiosidade, isso é crendice. Há quanto tempo esse homem estava nessa crendice? Eu sei que paralítico ele estava há 38 anos. 38 anos sem andar, sem ficar de pé. 38 anos doente. Esse homem, ele diz, eu estou aqui há um tempão, mas eu não tenho ninguém para me arrastar e jogar na água quando ela é agitada. A religiosidade te desampara mesmo. Se você pensa que vai vir socorro real para você através de crendices e fábulas, você vai ficar anos e anos que nem esse homem, numa vã esperança de que um dia vai conseguir e não vai conseguir nunca. Esse paralítico, ele só está enganado numa coisa, e talvez você também esteja enganado nesta mesma coisa. Quando ele responde para Jesus, eu não tenho ninguém, realmente ele está enganado. Porque ainda que ele não saiba, e ainda que você não saiba, você tem Jesus Cristo. Jesus está na tua frente, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele não é fábula, Ele não é crendice, Ele não é imaginação humana. Jesus é Deus. Você tem Deus. Que mensagem poderosa! Daqui a pouco continua, tá bom? Rapidamente, permita-me fazer um convite especial para você de São Paulo. Olha, é o meu pai, pastor João Ribe Palharim, que me pediu para estar aqui, lembrando a você que amanhã, na viração do dia, às 6 horas da noite, ele estará esperando você na sede nacional da Paz e Vida. Anote o endereço, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Pastor João Ribe vai orar pela sua vida, ele vai pregar a palavra de Deus, fazer a unção com óleo e também te dar este presente, um livro Paráclitos, às 6 horas da tarde, na viração do dia, justamente o horário que Deus passeava pelo jardim para visitar Adão e Eva. E você vai ouvir a voz do Senhor e o Senhor vai fazer uma visita na sua vida segunda-feira agora, amanhã, né? Segunda-feira, às 6 horas da tarde, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E agora, continue acompanhando a mensagem de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Queres ficar são? Jesus está na tua frente, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele não é fábula, Ele não é crendice, Ele não é imaginação humana. Jesus é Deus. Você tem Deus. Eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Isso é religiosidade, isso é crendice, não leva a nada. A pessoa fica numa falsa esperança, um dia eu vou conseguir, não consegue nada. Há anos e anos, 38 anos, este homem era paralítico. Há quantos anos ele estava lá à beira do poço de Betesda? Há quanto tempo ele estava ali, esperando um milagre que nunca acontecia? Carregavam ele na cama e deixavam ele ali perto do tanque. Mas ele, coitado, não tinha força nem para se jogar na água sozinho. Ele era totalmente paralítico, totalmente travado. Ele ficava ali esperando, mas não tinha ninguém para empurrá-lo. E ele queria alguém para empurrá-lo para dentro da água. Mas ele não tinha ninguém. Tinha Jesus agora. Mas até então ele não tinha ninguém. Totalmente travado, totalmente imóvel. E aí
Este homem nos mostra o seguinte: que ele está com os olhos no tanque e não com os olhos em Jesus. A religiosidade faz isso, faz você ficar de olho nas crendices e não para o autor da verdadeira fé. A pessoa fica ali, né, na crendice, ali olhando para aquele negócio, achando que tem algum poder, ao invés de olhar para o autor da fé. Outra coisa que nós estamos aprendendo com essa passagem: esse homem totalmente paralítico, que não tinha forças nem para se mover, nem para se arrastar, que ficava imóvel, ele conhecia a fama do poço, ele conhecia a fama do tanque, mas ele não conhecia Jesus. Ele não faz ideia quem é Jesus. No nosso país tem muita gente que conhece a fama de vários santos, santas. Tem gente engolindo pílula de papel porque diz que é milagrosa, né? Acredita na crendice, mas não conhece a fama de Jesus. A pessoa coloca a fé dela numa fama popular, mas não sabe quem é Jesus. Este paralítico está com os olhos no poço e não com os olhos em Jesus, porque ele acredita só na fama do poço. Ele não conhece a fama de Jesus, mas eu vou te dizer a fama de Jesus: Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, Ele é aquele que ressuscitou e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, Ele é o Criador e o possuidor dos céus e da terra, Ele é o autor da vida. O paralítico só conhecia a fama do poço, não conhecia a fama de Jesus. Jesus fala com ele: queres ficar são? Jesus oferece o milagre, mas ele está esperando o milagre da onde? Do poço. Jesus está oferecendo um milagre. Queres ficar são? Ele não pediu. Jesus está oferecendo: queres ficar curado? Jesus está oferecendo a cura, mas Ele quer a cura do poço, uma cura que nunca vem. Quando é que você vai acordar? Em Brasil! Não falo só com você não, estou falando com o Brasil. Brasil, quando que você vai acordar? Você está esperando num pedaço de pau, num pedaço de madeira, num boneco de gesso, num boneco de barro? Olha para o céu, olha para cima, para de olhar para baixo, para de olhar para as coisas que os homens inventam, olha para o autor e consumador da tua fé. Tira os olhos da religião e põe os olhos em Jesus. Queres ficar são? Ah, eu não tenho ninguém que me jogue na água. Ele quer a cura do poço. Jesus está oferecendo um milagre, mas Ele quer a cura de uma invencionice. Versículo 8. Jesus disse-lhe, preste atenção: levanta-te, toma a tua cama e anda. Repare que aqui tem 3 ordens de Jesus. Ele que é a palavra, Ele libera a palavra. Primeiro, levanta-te. O homem nunca se levantou, tem 38 anos. Tem 38 anos que ele não se levanta. Primeira ordem, levanta-te, fica de pé. Tem 38 anos que ele não fica de pé. Mas quem está mandando agora não é um anjo, é o Todo-Poderoso.
É aquele que pega o vento no ar e a tempestade e domina o temporal, que aquieta o mar. Aquele que tem poder para fazer qualquer coisa está dizendo: levanta-te! Esse homem que há 38 anos não se levantava, experimentou, quero que você experimente também. Ele experimentou acreditar em Jesus e ficou de pé. Puxa, estou de pé. Qual foi a segunda ordem? Pega a tua cama. Ele que não aguentava o próprio corpo. Ele que não aguentava carregar o próprio corpo. Jesus diz: pega a tua cama. Ele pega a cama, aquela maca, e põe nas costas. Que incrível! Há 38 anos ele não fica de pé. Há 38 anos ele não consegue carregar nada, porque até os seus braços eram paralíticos. Ele pegou a cama, pôs nas costas. E a terceira ordem qual é? Anda! Anda! 38 anos sem dar um único passo. 38 anos sem mexer as pernas. Ele mexe a primeira, mexe a segunda, mexe de novo a primeira, mexe a outra perna, mexe a perna direita, mexe a outra perna e sai andando na frente de todo mundo. Para a glória de Deus. Dá licença, eu estou curado, dá licença. Ah, você foi curado? Você pulou na água? Não, eu estou seco. Eu mergulhei no rio da água da vida. E ele sai carregando a cama. Jesus some. Porque senão muita gente ia querer voar em Jesus ao invés de pular na água. E Jesus não ia dar a glória dele para as crendices. Jesus não ia operar na vida de sofredores que ficam numa falsa fé. Jesus se escondeu, ele se retirou dali, porque tinha muita gente. Aí esse homem, que há 38 anos era muito conhecido, saiu carregando a cama e era de sábado. E pela lei de Moisés não se pode carregar nada em um dia de sábado. E ele está carregando a cama. Quando os religiosos veem aquele homem, o único, que no dia de sábado estava carregando alguma coisa, ele chamava muita atenção, porque no sábado ele era o único homem que estava carregando alguma coisa. Então todo mundo ficou olhando para ele. Era o homem que há 38 anos não andava. Era o homem que ficava lá no tanque de misericórdia. É ele. Ele chama atenção, porque ele é o único ser humano carregando algo em dia de sábado. Todo mundo fica olhando para ele como se fosse uma coisa absurda. Os religiosos chegaram para ele e disseram: não é permitido carregar nada no dia de sábado. Ao invés de dizerem para ele: puxa, que maravilha, você foi curada? Você está andando? Você vê? Isso também é religiosidade. Quando uma doutrina religiosa é mais importante do que dar glórias a Deus. Os religiosos que viram um homem carregando a cama deveriam ter chegado: glória a Deus, você foi curado, que maravilha, glória a Deus. Mas a religião deles não deu glórias a Deus e disse: você não pode carregar nada em dia de sábado. O que era paralítico respondeu: aquele que me curou, aquele que me curou, ele me disse: levanta-te,
toma tua cama e anda. E eu estou fazendo o que ele mandou. Aquele que me disse. Atenção, aquele. Quem é aquele? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é maior do que o sábado. Ele é maior do que as religiões. Ele é maior do que as tradições religiosas. Aquele que é maior que tudo me disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Você já leu o que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 7? O que foi que Jesus disse? Se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O tanque não chamava tanque da misericórdia? Cadê a misericórdia dos religiosos? Misericórdia quero. Cadê a misericórdia deles? Estão lá censurando. Você não pode carregar isso. Você está em pecado. Olha, você está em pecado. Aquele que me disse: levanta-te, toma tua cama e anda, foi ele que me mandou fazer isso. Quem é ele? E o que fora curado não sabia quem era. Quem é que te curou? Quem é que te mandou fazer isso? E ele não sabia quem era. Mas ele foi para o templo agradecer. Ele foi para a igreja agradecer. Chegou lá no meio da multidão, que nem você está aqui. Ele foi lá na igreja agradecer. A cura. Fim de 38 anos de sofrimento. Quando ele está lá no templo, olha o que diz a palavra. Estou no capítulo 5, versículo 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: agora você vai entender por que Jesus foi direto nesse homem e não nos outros doentes. Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus veio a este mundo para perdoar pecados. A doença, a paralisia daquele homem, claramente tinha sido provocada por algum pecado grave que aquele homem tinha cometido na juventude. Se ele ficou 38 anos doente, vamos imaginar que ele tivesse 20 anos quando cometeu aquele pecado. Então agora ele estaria com quase 60 anos de idade. Passou a vida paralisado. Paralisado por causa do quê? Do pecado. O pecado é uma força maligna que, quando não paralisa o teu corpo, paralisa a tua mente, paralisa a tua vida social, a tua vida familiar, paralisa a tua vida profissional, paralisa a tua vida sentimental. O pecado paralisa a pessoa porque é uma força muito maior do que ela pode lidar. É por causa do pecado que você está paralisado pelas drogas, paralisado pela bebida, paralisado nessa angústia, nesse sofrimento, nesse medo, paralisado até nessa religiosidade que não leva a lugar nenhum. É por causa do pecado que a pessoa fica paralisada. A pessoa não consegue mais se mexer. A vida espiritual não anda, você compreende isso? O pecado paralisa a tua vida espiritual e ela não anda mais, você não progride. Você não cresce. Você vai ficar sempre na mesma, acreditando em fábulas, crendices, superstições, coisas que não levam a nada. Jesus foi direto nesse único doente e só curou esse doente, porque Jesus, como é que eu li para você?
que Jesus, sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, não apenas o estado da paralisia física, mas o estado da paralisia do pecado. Jesus sabia que ele estava nesse estado há muito tempo. Daí Jesus Cristo ter dito: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E esse versículo 14 tem um outro detalhe que eu quero que você atente agora. Leia comigo. Depois Jesus encontrou-o no templo. Atenção, não foi o paralítico que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou o paralítico. E quando o paralítico foi curado, não foi o homem curado que encontrou Jesus. Foi Jesus que o encontrou. Nós não temos a capacidade de encontrar Jesus. O Senhor disse uma vez: ninguém pode vir a mim se o Pai primeiro não o enviar. Você só pode ser encontrado por Jesus se primeiro Deus te encontrar. Jesus o encontrou no templo. Você veio no lugar certo. Jesus está aqui. E Ele está te encontrando aqui. E Ele sabe que você está nesse estado há muito tempo. E Ele está te perguntando: queres ficar são? São no corpo e são também na sua alma? Que mensagem poderosa! Daqui a pouco continua, tá bom? Rapidamente, permita-me fazer um convite especial para você de São Paulo. Olha, é o meu pai, pastor João Ribe Palharim, que me pediu para estar aqui, lembrando a você que amanhã, na viração do dia, às 6 horas da noite, ele estará esperando você na sede nacional da Paz e Vida. Anote o endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Pastor João Ribe vai orar pela sua vida. Ele vai pregar a palavra de Deus, fazer a unção com óleo e também te dar este presente, um livro Paráclitos, às 6 horas da tarde, na viração do dia, justamente o horário que Deus passeava pelo jardim para visitar Adão e Eva. E você vai ouvir a voz do Senhor e o Senhor vai fazer uma visita na sua vida. Segunda-feira agora, amanhã, né? Segunda-feira, às 6 horas da tarde, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E agora, continue acompanhando a mensagem de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Queres ficar são? Você só pode ser encontrado por Jesus se primeiro Deus te encontrar. Jesus o encontrou no templo. Você veio no lugar certo. Jesus está aqui. E Ele está te encontrando aqui. E Ele sabe que você está nesse estado há muito tempo. E Ele está te perguntando: queres ficar são? São no corpo e são também na sua alma? Quer receber a cura completa? Corpo, alma e espírito, queres ficar são? Repare, Jesus curou o corpo do homem. Agora Jesus está curando a alma dele. Curou o homem lá no tanque de Betesda. Encontrou-o ali. O homem não foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás dele. E quando ele foi para o templo, aí ele foi para o lugar certo. Não mais num tanque de superstição. Não mais num lugar de mistificação. Mas ele foi para a casa de Deus. Você está entendendo? É na casa de Deus que você encontra o Senhor. Eu te garanto que Jesus está aqui. Eu te garanto que Jesus está te encontrando aqui.
Ele sabe da tua vida e do teu estado. E agora Jesus, que já curou o teu corpo, que já te libertou dos sofrimentos, para Ele não basta só isso. Para Jesus não basta apenas arrumar emprego para você. Para Jesus não basta apenas se libertar das drogas. Para o Senhor Jesus não basta apenas Ele curar você das enfermidades ou resolver os seus problemas. Jesus, aqui no templo, Ele quer te encontrar para salvar a tua alma. 2 vezes Jesus foi ao encontro deste homem. Eu pergunto, quantas e quantas vezes Jesus já foi ao teu encontro e você não percebeu? Você ficou olhando para a sua religião, para as suas crendices, para as suas superstições, para os seus ídolos. Quantas e quantas vezes Jesus já foi ao teu encontro? Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele fica batendo aí, na porta do seu coração. Várias e várias vezes ele já foi ao seu encontro. Várias e várias vezes ele já te abençoou, já te guardou, te livrou. Várias e várias vezes ele já te protegeu. Mas agora você veio ao templo. E Jesus veio também. E Jesus está te encontrando aqui. E Ele quer também que você se encontre com Ele. Como é que você se encontra com Jesus? Quando você permite que Ele opere nos seus pecados. Quando você permite que Ele te purifique dos seus pecados. Quando você ouve a voz do Senhor dizendo: não peques mais, não peques mais. E você diz: está bem, Senhor, eu não pecarei mais. Versículo 14, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás curado no corpo. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior do que ficar paralítico de novo? É ir para o inferno. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. O pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Aí o homem viu, ele que tinha aproximadamente 60 anos de idade, ele olhou para aquele jovem de 30 e poucos anos, e ele perguntou: qual o seu nome? E o Senhor disse: Yeshua. Jesus na nossa língua. Yeshua. Yeshua quer dizer Deus salva. Eu sou o Deus que salva. Aí ele creu em Jesus e saiu contando para todo mundo: olha aqui. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Você vai sair daqui hoje dizendo para todo mundo: não apenas Jesus me libertou dos vícios, não apenas Ele curou minhas enfermidades, não apenas Ele resolveu os meus problemas, Ele não apenas abençoou a minha vida financeira, o meu lar, a minha família, Ele salvou a minha alma. Ele é o Deus que salva. Ele perdoou os meus pecados, Ele escreveu o meu nome no livro da vida, Ele me deu paz verdadeira e vida eterna. Vamos ficar todos de pé. Qual foi o maior milagre lá no tanque de Betesda? Não apenas a cura da paralisia física, mas a cura da paralisia espiritual. O maior de todos os milagres.
Jesus não quer apenas resolver os seus problemas. Jesus não quer apenas ser o teu abençoador, o teu médico, o teu libertador. Ele quer ser o teu perdoador. Ele quer ser o teu salvador. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele quer te dar paz e alegria de viver. Ele quer te dar vida de verdade. Ele quer acabar com esses anos e anos de sofrimento, mas muito mais do que isso. Ele quer estender a tua vida para o tempo eterno, onde esses anos que você sofreu serão fichinhas diante da eternidade gloriosa e infinita que Ele te oferece agora. Eu ampliaria a pergunta de Jesus. Queres ficar são? Eu ampliaria essa pergunta. Queres ficar são e salvo? Quem quer ficar são e salvo? Muita gente. Mas eu quero que você faça isso oficialmente. Eu quero que você venha aqui para frente e diga: eu quero ficar são e salvo. Vem para frente se você quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vem, meu querido, vem, minha querida. Vem, vem e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Queres ficar são e salvo? Então vem! Então vem! Oh glória! Ele não apenas oferece a cura do corpo, Ele oferece a cura da tua alma. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está vindo mais, está vindo mais. Quero chamar aqui todos que estão meio doentes na fé. Pastor João Ribeiro, eu estou meio enfermo na fé, com fraqueza espiritual. Às vezes eu faço coisas que me paralisam, me travam, me deixam paralisado. Eu não consigo, às vezes, ter vontade de ir para a igreja. Às vezes eu fico paralisado em casa, não consigo ler o Evangelho, não consigo orar. Eu me sinto às vezes travado, travada na vida espiritual. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem também o filho pródigo, a filha pródiga, todos que estão sem igrejas e todos os que estão fracos na fé, vem aqui para frente. E enquanto eles estão vindo, eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ou pelo youtube.com/joãoribe, pelo facebook.com/joãoribe, ou ouvindo no aplicativo da Rádio Feliz, ou na própria Rádio Feliz FM, e você que está ouvindo em qualquer emissora do Brasil ou do mundo. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se possível, se ajoelhe aonde você está. E se não for possível se ajoelhar, porque você está em trânsito ou em movimento, coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós vamos nos ajoelhar aqui, diante do altar. A igreja continua de pé, por favor. Os que estão aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, e os que estão à distância, entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, os que querem ficar são e salvos, coloque a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e muito mais do que a cura do meu corpo, muito mais do que saúde, eu quero também a cura da minha alma, a cura do meu espírito. Eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero que o Senhor me liberte de toda a prisão do pecado que tem paralisado a minha vida. Me abençoa agora e me dá, Senhor, junto com o perdão, a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém
Continua assim em espírito, enquanto eu vou orar por você e toda a igreja também. Igreja, estenda a mão direita na direção das pessoas aqui na frente. Pai querido e Deus amado, quando Jesus foi lá no tanque de Betesda, tinha muitos doentes em volta do tanque. Era o tanque da misericórdia. Mas Jesus foi lá por causa de um único doente que estava naquela situação por causa do pecado. Foi por isso que Jesus só curou aquele doente. E agora, não em volta do tanque de Betesda, mas em volta do teu altar, aqui no teu templo, todas essas pessoas estão esperando pelo Senhor. Elas não estão mais na superstição, na crendice, na fábula, na lenda, porque elas estão crendo no Deus verdadeiro, Deus real, o único que merece ser adorado em espírito e em verdade. Estão ajoelhadas diante de Ti, suplicando o perdão dos pecados com arrependimento, suplicando ao Senhor que escreva o nome delas no livro da vida do Cordeiro. Então faz isso agora e junto com o perdão dos pecados, dá a libertação de todo o sofrimento, a libertação de tudo que atrapalha a vida desta pessoa. Tira a paralisia espiritual, tira agora, meu Deus, desta pessoa tudo que atrapalha, principalmente os pecados. E quando eu terminar esta oração, e essa pessoa se levantar, ela vai fazer aquilo que o Senhor Jesus disse para aquele que estava paralítico: levanta-te e anda. E essa pessoa vai se levantar espiritualmente, e vai andar espiritualmente, e vai andar na Tua presença. Agora, Senhor, salva cada uma dessas vidas, porque quando essas pessoas saírem daqui, elas dirão para todo mundo que foi o Senhor Jesus que as salvou. Faz a obra agora, glorifica o Teu nome na vida de cada uma delas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Parabéns pela sua decisão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você deu esse primeiro passo, que foi a decisão. Você se arrependeu e você se decidiu. Sim, eu quero a salvação, eu quero o Senhor Jesus na minha vida como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A decisão é uma construção mental. O que você precisa fazer agora é transformar isso em realidade, com uma atitude, com uma ação. Então, o que Deus quer que você faça é que você esteja na paz e vida e você reconheça o seu Filho como o único Salvador da humanidade, o único que pode remir os pecados, o único que pode te dar a salvação e a vida eterna. Então, compareça na Paz e Vida. Amanhã, segunda-feira, na sede nacional, às 10 horas da manhã, comigo, seu amigo, pastor Giancarlo Palharim. E às 6 horas da tarde, na viração do dia, com o meu pai de sangue, meu pai na fé, o fundador e presidente vitalício da Comunidade Cristã Paz e Vida, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Pastor João Ribe, às 6 horas da tarde, hein? Inclusive, ele mesmo tem um recado para você, porque ele quer confirmar a sua presença amanhã. Você vem? Eu sou um homem duro de morrer. Deus já me livrou da morte 7 vezes. E eu tenho aqui atrás de mim um pé de oliveira, porque a oliveira é o símbolo da vida. Quando acabou o dilúvio, Noé não sabia ainda, né? Porque ele estava dentro da arca. Ele queria saber como é que estavam as águas. Aí ele soltou
uma pombinha pela janela. E a pombinha voltou, porque não achou descanso para os pés. Aí Noé esperou mais 7 dias e soltou outra vez a pombinha. E à tarde, lá pelas 6 horas mais ou menos, a pombinha voltou trazendo no bico uma folha de oliveira. Olha que legal. Deixa eu pegar uma folhinha aqui para você ver. Olha que linda. Uma folha de oliveira, coisa mais linda, né? Por que de oliveira, hein? Porque é o símbolo da vida. Depois da destruição, não é? Depois da catástrofe, a mensagem era a seguinte: a vida continua. E se você passou por muitas catástrofes, lutas, verdadeiros dilúvios e inundações de problemas na sua vida, eu quero convidar você para estar comigo nesta segunda-feira, às 6 horas da tarde. Porque nós vamos orar e você vai vencer a doença, vai vencer a morte, você vai vencer esses problemas, tudo vai dar certo para você, tá bom? Então vem estar comigo nesta segunda-feira, às 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, se você preferir, e nós vamos orar e Deus vai te abençoar. Espero por você na Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, ao lado da rodoviária e do metrô Portuguesa Tietê. Temos um amplo estacionamento totalmente grátis e se você ainda não tem, eu vou te presentear com um exemplar do meu livro Paráclitos, sobre o Espírito da Vida. Venha, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Quando Jesus foi condenado pelo Tribunal Popular e Pilatos decidiu entregá-lo à crucificação, os soldados romanos colocaram uma cruz para Jesus carregar. E ele saiu do pretório, que era o lugar onde Pilatos exercia justiça, vamos dizer assim, o fórum de Jerusalém para o Império Romano. Jesus saiu dali carregando a cruz. Mas ele estava muito debilitado, porque havia apanhado muito. Ele vai ter que carregar a cruz até o Monte Calvário, que fica fora da cidade de Jerusalém. Esse caminho que Jesus vai percorrer até o Gólgota ficou conhecido como Via Dolorosa, porque era só dor naquele caminho. E Jesus, não suportando o peso da cruz, porque estava muito debilitado, já tinha perdido muito sangue, ele caiu várias vezes. E muita gente estava ali, naquela Via Dolorosa, para assistir a passagem dos condenados, para ver Jesus, que finalmente tinha sido condenado. E um homem estava vindo do campo, viu a multidão e se achegou também ali, na calçada, para ver a passagem dos condenados. E Jesus, com dificuldade, carregando a cruz e caindo. Esse homem chegou só para assistir. Olha só, ele estava vindo do campo. O Evangelho diz que ele estava vindo do campo. O nome dele era Simeão em hebraico, Simão em grego. O Simão era de Cirene, onde hoje fica Trípoli, na Líbia. E ele não era um bandido, ele não era um malfeitor. Ele chegou ali só para assistir. Mas repentinamente ele é introduzido na história mais importante de toda a humanidade. Um soldado romano o puxa e diz:
Ajude-o a carregar a cruz. E esse homem chamado Simão Cireneu, que era pai de Alexandre e de Rufo, diz aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, que por ali passava, ele só passava, vindo do campo, o constrangeram, obrigaram a que levasse a cruz. O obrigaram a que levasse a cruz. Ele nem sabia por quê. Aquela cruz era de Barrabás, mas está sobre Jesus. Barrabás era um bandido, Jesus é inocente. E agora um pai de família, o pai do Alexandre e do Rufo, um homem honesto e trabalhador, vai entrar para carregar a cruz. Sabe por quê? Porque não importa se você é um bandido, ou se você é um trabalhador, uma trabalhadora, uma pessoa honesta, a cruz é sua também. Ela não pertence a Jesus. Ela pertence a você. É você que tem que carregar a cruz. Agora veja que coisa maravilhosa, não? O Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Por que estão mencionando esses dois filhos aqui? Porque eles se tornarão conhecidos da igreja cristã primitiva. Ou seja, por causa deste ato de Simão Cireneu, ajudar Jesus a carregar a cruz, a levar a cruz, os seus dois filhos serão salvos. Você entende a importância de ajudar a levar a cruz de Cristo? O Simão Cireneu foi lá ajudando Jesus a levar a cruz. Mas ao invés do Simão Cireneu ser pregado nela, quem é pregado é Jesus. Simão Cireneu se converteu ali. E graças a isso, por ter ajudado a levar a cruz, seus filhos, o Alexandre e Rufo, serão salvos, serão conhecidos da igreja cristã. Serão conhecidos da comunidade cristã, se tornarão pessoas importantes para a primeira comunidade cristã. Alexandre e Rufo, a casa salva, a família salva. Quando você ajuda a levar a cruz, e eu não digo essa cruz de madeira, nem um crucifixo, eu estou falando quando você ajuda a levar a mensagem da cruz. Até esse louvor, escuta. Olha que louvor bonito. Lindo demais. Escute. É lindo, não é? Quando você ajuda a levar a mensagem da cruz, você é salvo. Como Simão Cireneu. Você é abençoado. Entra para a história do céu. Teu nome escrito no livro da vida. Como o do Simão Cireneu foi escrito aqui. Seus filhos serão salvos, como os filhos de Simão Cireneu, o Alexandre e o Rufo foram salvos. E mais que isso, quando você ajuda a levar a mensagem da cruz, milhares e milhares de pessoas se convertem a Jesus. Nós fazemos isso dia e noite através de várias emissoras de televisão e também de rádio. Estamos fazendo um trabalho muito grande na internet e também por podcast. Distribuímos milhões de livros falando de Jesus, tudo gratuitamente. Nós não vendemos nada. Nós anunciamos Jesus. Nós levamos a mensagem da cruz. E a cada dia, pessoas são salvas, libertadas. Pais de famílias, mães de famílias, filhos e filhas, famílias inteiras são salvas. Quero que você ajude a levar a mensagem da cruz. Você vê? Jesus poderia falar, não, eu sou um super-homem, eu carrego essa cruz sozinho, pode deixar. Me bateram muito, estou muito machucado. Pode deixar que eu faço tudo sozinho. Não.
Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas ele aceitou a ajuda desse homem chamado Simeão em hebraico, Simão em grego, Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Jesus pode fazer tudo sozinho, mas ele aceita a sua ajuda. Aliás, ele quer que você ajude, viu? Ele quer que você ajude a levar a mensagem da cruz. Por que ele morreu na cruz? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele morreu no madeiro para levar as nossas maldições que começaram lá no Jardim do Éden, quando o nosso pai Adão pecou, a Eva pecou, a nossa mãe Eva pecou. Deus amaldiçoou a terra. E agora Jesus está levando a maldição embora. A nossa maldição. A nossa maldição. Ele se fez maldito no nosso lugar. Morreu o justo por todos os injustos. Morreu o santo por todos os pecadores. E você conhece a mensagem da cruz. O que está faltando da tua parte é nos ajudar a pagar esta emissora. Você me conhece, você sabe que eu sou um ganhador de almas. Eu quero que você me ajude a pagar esta emissora. Eu não preciso dizer para você quanto custa um minuto na televisão. Você sabe que é muito caro. Eu não preciso dizer para você quanto custa um minuto na rádio. Você sabe que é muito dinheiro. Quando nós distribuímos livros de graça, eu não preciso dizer para você como essa tarefa é custosa em todos os sentidos, desde a elaboração do material, revisão, a gravação das chapas, a impressão, a logística, a distribuição. Você sabe como tudo isso é caro. Então contribua. Vamos levar a mensagem da cruz. Quero que você seja como esse Simão Cireneu. Quero que você ajude Jesus a levar a palavra. Vamos falar do sacrifício de Jesus. Vamos fazer isso juntos. Quero que você pegue a sua contribuição, a sua oferta alçada, o seu santo dízimo e deposite nessa conta dos pregadores do telhado, no Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Por que pregadores do telhado? Porque Jesus disse assim, o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. As torres de televisões, de rádios e de internet também estão sobre os telhados dos prédios. Quando nós usamos esses veículos de comunicação para pregar o que Jesus sussurrou no nosso ouvido, nós alcançamos milhões e milhões de pessoas em toda parte. Então contribua. Anote, por favor, a conta dos pregadores do telhado e ao fazer a sua doação, a sua oferta, você já se tornará um dos pregadores do telhado. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Faça isso usando agora o aplicativo do banco no seu celular. Faça uma transferência. E se você já sabe usar o Pix dos pregadores do telhado é esse número de celular, ó. A chave Pix é essa, 11 9 7737 7677. Eu vou deixar tudo aqui para dar tempo de você copiar ou fotografar, mas é importante que você ajude a levar a mensagem da cruz. Seja como Simeão ou Simão Cireneu, seja como ele. Leve a mensagem da cruz. Ajude Jesus a levar a mensagem da cruz. Seria tão fácil para Jesus, não? Fazer tudo sozinho. Mas ele mandou eu e você pregarmos o evangelho em todo o mundo. E quem ouvir e crer e for batizado será salvo. Anotou aí? Anotou tudo? Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0,
ou na chave Pix 11 9 7737 7677. E eu vou pedir a você que, ao fazer a sua transferência, já encaminhe o comprovante do seu depósito para este mesmo número de celular. Envie por WhatsApp, encaminhe para a gente, porque nós vamos incluir o seu nome, aqui, no livro de ouro dos pregadores do telhado, onde estão os nomes das pessoas que ajudam Jesus a levar a mensagem da cruz. Encaminhe para a gente o comprovante agora mesmo, tá? Para esse mesmo número de celular, 11 97737 7677. Deus abençoe, viu? Deus multiplique grandemente para você. Vou fazer uma oração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, o teu Filho Jesus prometeu aqui na terra que quem fizer isso por amor a Ele e ao Evangelho receberá já neste tempo 100 vezes mais e no século futuro a vida eterna. Então retribui para esta pessoa 100 vezes mais, retribui para esta pessoa até 1000 vezes mais. Faz isto, meu Pai, para a glória do teu nome e em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Anotou tudo aí? Tome posse da bênção, viu? No mínimo 100 vezes mais, já neste tempo. Conta Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Ou na chave Pix, o celular dos pregadores do telhado, 11 97737 7677. E por WhatsApp nos encaminhe para este mesmo número de celular o comprovante da sua oferta, para incluirmos o seu nome aqui, no livro de ouro dos pregadores do telhado, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida e lembre-se, a sua fidelidade, o seu amor ao Evangelho, o seu amor a Jesus Cristo, a sua disposição para ajudar a levar a mensagem da cruz, salva vidas. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, mas eu não posso encerrar sem antes fazer alguns lembretes para você. Amanhã, segunda-feira, reunião especial com o pastor João Ribe Palharim, às 18 horas, hein? Na viração do dia, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital. Mais 3 lembretes rápidos, Pastor João Ribe estará em Pernambuco, preste atenção, em 3 dias, dia 20 de julho, quarta-feira, às 7 horas da noite, na Paz e Vida de Olinda. Tá vendo o endereço aí, né? Enquanto eu vou falando, o endereço fica aqui embaixo, tá vendo? E no dia 22 de julho, sexta-feira, também às 7 da noite, o pastor João Ribe estará na Paz e Vida de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. E no dia 24 de julho, domingo, em Santo Jejum, em consagração, às 8 horas da manhã, o pastor João Ribe estará na sede estadual da Comunidade Cristã Paz e Vida de Pernambuco, Avenida Caxangá, número 5013, na Várzea, em Recife, tá bom? Estamos muito solidários com o povo de Pernambuco e o pastor João Ribe faz questão de buscar a Deus. Então você que precisa de restituição, não falte a estes encontros de paz e vida em julho, hein? E agora, receba esta bênção que é liberada na sua vida agora, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Até a próxima. Tchau!